Olá, esse é o programa Cuidado com o Vão entre o Trem e a Plataforma, um programa que a gente fala sobre o que falta em mobilidade urbana. Aqui você vai ouvir debates sobre dados, pesquisas, atuação profissional e conceitos em mobilidade que ainda precisam ser discutidos. Essa é a segunda temporada do programa. A primeira temporada teve 20 episódios, está disponível no YouTube, no Spotify e os links estão aqui na descrição. E nessa segunda temporada do Cuidado com o Vão, nós estamos falando exclusivamente sobre segurança viária. Essa temporada ela é produzida no âmbito do Observatório da Impunidade no Trânsito no Brasil, um projeto da iniciativa Pedale como Marina. Hoje nós temos o prazer de receber, nesse último episódio, o Alex Bajer. Ele é professor associado do Departamento de Ecologia e Conservação da Universidade Federal de Lavras. E ele também é sócio fundador da Environbit. Muito obrigada, Alex, por você estar aqui hoje e ter aceitado o nosso convite. Nesse programa, a gente fala do que falta ser discutido em mobilidade urbana, né? Porque a mobilidade é um tema complexo e tem cada vez mais pessoas chegando, mas tem muita gente falando mais do mesmo. E quando eu conheci essa sua pauta que a gente vai falar aqui, a questão da ecologia viária e rodoviária, eu fiquei muito animada mesmo de saber como é que a gente trata essa questão da segurança viária para a fauna e também para os humanos nessas rodovias, né? Então, primeira coisa assim, quando você começou a trabalhar com isso e por quê? Bom, Glaucia, muito obrigado pelo convite. É um prazer enorme. Falar sobre esse tema é sempre muito enriquecedor. A gente aprende dos dois lados e a gente adora. Então, assim, é um prazer enorme estar aqui com vocês, estar aqui compartilhando um pouco disso que a gente tem feito aí há mais de 20 anos dentro do trabalho. Bom, essa pauta de ecologia de estradas, na verdade, ela aconteceu, como eu falei, há mais de 20 anos, foi próxima a 1995, 96. Eu era professor na Universidade Católica de Pelotas, lá no extremo sul do Rio Grande do Sul, e eu trabalhava na época com outras coisas. Eu sou dessa área ambiental, eu fazia trabalhos com tartarugas, com os cágados, aquelas tartaruguinhas verdes que a gente às vezes tem em aquário. E eu trabalhava muito numa unidade de conservação que se chama Estação Ecológica do Taim. E eu saía de Pelotas, me deslocava até a Estação Ecológica do Taim, que para quem conhece sabe o quanto a gente tem dessa questão de impacto de estradas, ia vendo os animais atropelados, inclusive as tartarugas que eu trabalhava, e com isso foi crescendo a vontade e os alunos que iam juntos, não, porque vamos avaliar, vamos ver, e era um tema que ninguém praticamente discutia ainda no Brasil. Então, foi muito ao acaso que a gente começou trabalhando com isso, e depois virou paixão, e hoje, na verdade, as tartarugas foram deixadas do trabalho para que a gente trabalhe exclusivamente com a questão de impactos das rodovias e ferrovias na nossa biodiversidade. Então, já fazem aí mais de 20 anos atuando nesse tema. Muito bom. Explicando aqui para a nossa audiência, né? Eu me deparei com o trabalho do professor Alex nas redes sociais, principalmente no LinkedIn, e me chamou muita atenção, porque a gente que trabalha com mobilidade urbana também faz tempo, a gente sabe que apesar das 34 mil pessoas mortas no trânsito no Brasil todos os anos, e desse número 5 mil são estradas aproximadamente, esse número não choca. As pessoas realmente dão isso como um fato que a gente chama de, abre aspas, a gente não usa mais essa palavra, mas acidente, né? Como se não pudesse ser evitado. E não tem nenhum apelo. Uma outra morte é destacada na imprensa, mas não tem apelo. 1.300 ciclistas perdem a vida todo ano, não tem apelo. E aí quando eu me deparei com essa questão da ecologia das estradas, eu entendi que poderia ser alguma coisa que pudesse tocar o coração das pessoas, porque se as pessoas estão dando que morrer entre o ponto A e o ponto B é normal para um ser humano,
Mas não é para um animal, né? Porque o animal não precisaria daquela estrada para nada. Na verdade, a estrada é uma barreira para qualquer espécie. Então, veio essa questão de tentar conversar sobre esses aspectos ambientais. Então, eu queria entender assim, qual é a principal consequência, né, desses atropelamentos nas rodovias, assim, como é que funciona essa questão de você entender quais espécies estão naquele ambiente e aí entender quais são as consequências para o meio ambiente daquela estrada? Legal. Bom, o atropelamento, Gláucia, ele se diferencia de todos os outros impactos que a gente tem na nossa biodiversidade. Porque a maior parte dos impactos, eles são focados em uma faixa etária. Por exemplo, na caça, o caçador normalmente não quer o filhote, ele quer o adulto. No tráfico, ele quer um determinado animal que já tem uma pelagem, que já tem, e não quer os outros. Não quer um dos sexos que não tenha a coloração bonita dentro disso. Então, ele é muito segmentado. O atropelamento, ele pega tudo. Normalmente, do pequeno ao adulto, o macho, a fêmea. Claro que existem nuances dentro disso, conforme a época do ano, conforme o momento da vida do animal. Mas o impacto, ele pega do menor animal até a anta, a onça, todos são afetados. E dentro disso, obviamente, a gente tem vários níveis de impactos. Quando a gente fala, por exemplo, de animais de grande porte, que é aquilo que a gente vê mais quando a gente está na estrada, tem um tamanduá, um lobo-guará, uma capivara. A capivara até um pouco fora disso que eu vou abordar, mas os animais como anta, lobo, onça, a perda de um animal é uma consequência muito forte para a população. Por quê? Porque assim como nós, que demoramos 15 anos, 20 anos para repor, para que sejamos fértil e que possamos repor os filhotes perdidos, esses animais da mesma forma. Eles não reproduzem muito. Então, a perda de 1, 2, 3 animais representa um impacto muito grande naqueles poucos animais que existem. Esse é um tipo de impacto que a gente tem. Aí, a gente vai para outras espécies, por exemplo, o sapo cururu. Ninguém pensa no sapo cururu. É uma das espécies mais atropeladas que a gente tem. Ninguém olha para ele, até porque andando a 80, 100, 120 km por hora, nós não enxergamos o sapo, mas nós estamos perdendo milhares de animais. Eu tenho um caso, eu fiz uma expedição pelo Brasil, foi meu pós-doutorado, onde eu viajei 30 mil quilômetros, passando por todos os biomas brasileiros, e monitorando estradas a 80 km por hora. Isso foram 10 meses de viagem conhecendo o impacto no Brasil. E eu estava no meio do Piauí, na Caatinga, completamente seco, não tinha nada de água por perto, numa estrada de 2 pistas, e encontrei um cachorro do mato atropelado. Eu tive que parar o carro a 300 metros, porque não tinha onde estacionar, e voltar caminhando. Eu voltei caminhando e contei 105 anfíbios, pequenos sapinhos, atropelados em 300 metros, num lugar que não tinha água, não era banhado, nem nada que pudesse dizer assim, olha, aqui vai ter uma grande população de anfíbios. Isso é só para dar uma ideia. Claro que isso não morre em todas as estradas brasileiras, esse número. Foi um momento de alguma coisa que aconteceu. Mas é só para a gente mostrar o quanto a gente impacta pequenos animais. E isso gera uma consequência
na cadeia alimentar. Se eu perco sapos, cobras deixam de ter comida. Aí a cobra diminui o tamanho, o gavião deixa de ter comida. E assim vai. E quando a gente começa a enxergar, tem várias cidades que estão com problemas da presença de animais na sua área urbana. Rio Preto é uma das cidades do estado de São Paulo que a gente tem visto vídeos de tamanduá passeando, lobo-guará, onça parda, vindo para dentro da cidade. Muitas vezes é porque nós ocupamos o espaço, tiramos a comida da área natural e esses animais acabam se deslocando para áreas urbanas. Então, essa consequência é muito grande, na verdade. A gente tem sérios problemas com isso. Você vai falando para mim, a pauta só vai abrindo assim a possibilidade de perguntas, porque aqui na mobilidade urbana, e aí a gente está falando do urbano mesmo, a gente está ainda engatinhando, vamos dizer assim, em tentar incorporar as questões ambientais nos modelos de impacto, né? Ainda, por mais que nos últimos 2, 3 anos tenha se falado das mudanças climáticas, da questão da poluição da frota, a parte ambiental ainda fica nisso, a gente ainda não considera outros impactos no meio ambiente. As pessoas nasceram nas cidades grandes, elas acham que sempre foi assim, que tem que, né, elas não conseguem entender que que a gente está ocupando o espaço desses animais, e fica mais claro nas estradas. Agora, em questão, assim, por que eu comecei a acompanhar a sua pauta, né? Essa questão da sazonalidade, da dificuldade de procurar essas taxas de atropelamento, porque no caso de humanos, a Polícia Rodoviária Federal, tem o número completo de pessoas que morrem, né? A gente tem esse número no SUS, todo mundo sabe. Agora, no caso dos animais, desses pequenos animais, inclusive, não tem ninguém. Quem é que faz esse monitoramento? Porque isso vai impactar diretamente, né, nesses cálculos, né? Nessas taxas de atropelamento, enfim, depende muito da época do ano, de cada tipo de animal. Como é que é isso, assim? Como é que se escolhe quais animais vão ser monitorados? E incrível essa sua viagem aí, passando por todos os biomas. Como é que são escolhidas essas regiões para monitorar e depois para fazer as medidas de mitigação? Eu sei que não é uma única forma, mas... Mas, assim, na verdade, Gláucia, essa questão não existe como definir. Muitas vezes a gente é escolhido, na verdade. O que acontece? Nós temos aqui na universidade o Centro Brasileiro de Ecologia de Estradas. Durante muito tempo, a nossa área de estudo era um trecho as rodovias que ficam num raio de 100 quilômetros, que os projetos financiados nos davam subsídio para poder monitorar esses 200 quilômetros. Se o impacto maior tivesse a 250, talvez a gente nem soubesse, porque a gente monitorava naquele trecho. Quando você tem concessão, a concessão tem, por contrato, a obrigação de fazer o monitoramento. Tem deficiências, tem problemas, muitas vezes a gente nem sabe dos dados, porque isso muitas vezes fica mais escondido, mas tem por obrigação de fazer. Então, é uma outra forma da gente ter esses dados. Toda vez que você vai criar uma nova estrada, pavimentar uma nova estrada, você faz um estudo de licenciamento ambiental para poder avaliar o impacto. De novo, tem sérios problemas, muitas vezes, amostrais dentro disso que causam viés em termos de o que está sendo impactado. Então, você tem algumas formas de fazer. Hoje, o legal dessa história é que já existe algumas tecnologias que permitem fazer com que você conheça um trecho de estrada e consiga prever para outros trechos.
usando inteligência artificial, técnicas analíticas e tudo mais. Essa é uma forma que a gente tem, mas o monitoramento mesmo, normalmente, ele é focado próximo de universidades, nas concessões ou quando se quer fazer um estudo para rodovia. Tá, interessante essa parte dos dados. Eu não sabia que as empresas concessionárias tinham que monitorar. Eu acho que, de alguma forma, a gente poderia começar a pedir esses dados. Talvez não se aplique lei de acesso à informação, mas entender como é que está isso nos contratos. Uma coisa que o pessoal da mobilidade urbana faz muito é entender como é que são esses contratos e colocar nesses contratos a questão dos dados abertos. Isso tem ocorrido, assim. E há uns 2 anos atrás, eu não lembro se também foi ano passado, estou um pouco perdida no tempo, pensando na questão da pandemia aí, teve uma grande concessão das estradas do Paraná, e essa concessão ia ser feita não pelo governo do Paraná, mas pela ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, e teve uma grande movimentação das organizações de ciclistas tentando colocar ciclovia nessas rodovias, assim. E agora, com o que você falou, me veio essa questão de como a gente poderia também pautar nas rodovias, ou ficar mais atenta nas rodovias, a questão dessas medidas mitigadoras para a fauna, porque a gente assim, a nossa experiência em mobilidade urbana é que as concessionárias colocam passarelas para pedestres que não servem para pedestres. A gente, enfim, entende que a passarela, na verdade, é uma estrutura voltada para o carro não parar, né? E geralmente colocam passarelas que vão aumentar aí, às vezes, até 200% o trajeto de uma pessoa, e as pessoas preferem ficar cruzando a rodovia, porque a passarela para pedestres é um lugar de muita violência, principalmente a violência de gênero, de segurança pública em geral, um lugar que as pessoas, enfim, jogam lixo, enfim, não é um lugar acolhedor, né? Nas estradas, isso é comum, mas no meio urbano, isso acontece muito em algumas cidades brasileiras. Por exemplo, Salvador tem uma quantidade de passarelas urbanas absurda, assim, as pessoas não usam, são lugares realmente inóspitos, assim, lugares, ou pior, as pessoas usam correndo todos os riscos. E no caso da fauna, eu fico imaginando que isso é ainda pior, assim, porque a concessionária não deve fazer um grande estudo para saber onde deve colocar essas pontes, é ponte que fala, esses acessos, não sei, você pode me corrigir, e nem se vai servir para todas as espécies, né? Porque eu fico imaginando, deve ter espécie que usa, deve ter espécie que não usa. Como é que isso funciona, assim, nessa questão dessas passagens? As concessionárias, os governos estaduais e federal, eles têm modelos para essas construções? Eu nem vou perguntar que é suficiente, porque eu sei que não é suficiente, mas como é que funciona isso na questão dessas concessões? Muito bom, Gláucia. Bom, voltando só um pouquinho na parte dos dados, a maior parte dessas informações, elas acabam chegando para os órgãos governamentais, sim. Então, um problema é como eles são coletados, na verdade, que tem muito erro. Então, eu já vi lobo-guará sendo chamado de cachorro, gato do mato sendo chamado de gato doméstico, e assim por diante. Então, existem erros amostrais dos dados. Mas, a partir desses dados, normalmente, eles chegam para, como você comentou, para a NTT, quando é uma concessão de rodovia, para a Artesp, que é a agência reguladora no estado de São Paulo, então eles têm. A CETESB em São Paulo tem o conjunto dos dados. Teoricamente, cada um dos estados, você falou do Paraná, o IAT tem os dados com certeza recebem isso. A Secretaria de Infraestrutura tem acesso a essas informações. Então, o pedido via o acesso à lei de acesso aos dados, com certeza propicia essas informações. Elas vêm com um certo viés, mas é possível, tá?
Bom, sobre medidas de mitigação, eu sempre acho importante de esclarecer que medidas de mitigação, por exemplo, como as passagens de fauna que você está falando, que são os túneis por baixo, aquele tipo de passagem vegetada que foi instalada para o mico-leão lá no Rio de Janeiro, na BR-38, na BR-101. Tem umas outras que é o que a gente chama de dossel, que são para as espécies arborícolas, tipo macacos, primatas, que aí eles passam por umas cordas que ficam em cima. Tem várias formas de você fazer, além de outras, né? Redutor de velocidade, lombada e tudo mais. Agora, um ponto que é muito importante, Gláucia, é que a cobrança sobre essas medidas de mitigação se tornou muito forte e acabou tornando isso meio a seleção dos pontos, aonde instalar, o que instalar, virou terra de ninguém. Vamos botar uma passagem, porque daí a gente deixa o pessoal que está nos criticando calado, porque aí já fizemos a nossa parte, mas a passagem não funciona. E você gasta uma passagem por baixo de uma rodovia de 4 pistas, uma passagem de 2x2, custa R$ 600 mil, pode chegar a 1 milhão, dependendo do tamanho dela. Aquela passagem do Mico-Leão, 10 milhões, pelo menos é o que a concessão fala. Então, veja, é incabível que a gente faça uso disso sem que exista um estudo muito bom desse processo. Porque gastar 600 mil, um pesquisador consegue fazer chover para proteger várias espécies com 600 mil, na verdade. Então, botar uma passagem porque um animal foi atropelado ou outro animal foi atropelado, não cabe. Precisa-se de análises muito robustas para se fazer essa tomada de decisão. Eu sempre digo que a gente tem que deixar a paixão e ir para o lado técnico do processo, porque existe muita paixão envolvida dentro do processo de medidas de mitigação, e não pode ter, porque senão a gente gasta dinheiro e depois não consegue gastar dinheiro de novo para proteger no lugar certo. Tá? Então, assim, como você falou, medidas são insuficientes, não se sabe exatamente o que usa e o que não usa. Nós acabamos, nesse momento, de fazer um trabalho para o DR de São Paulo, lá no Morro do Diabo, no Pontal do Paranapanema, e verificamos que as passagens de 1,80 m que eles tinham lá, onças passam por elas, mas as antas não passam. Então, a gente tem que fazer passagens maiores e isso a gente vai aprendendo aos poucos. Só que isso é muito pouco noticiado e a gente está sempre reinventando a roda dentro disso. As pessoas ainda... O governo, com certeza, não sabe se eu quero proteger capivara, o que eu faço, se eu quero proteger anta, o que eu faço. Cada espécie tem sua particularidade, como você falou. Isso é importante porque quando as pessoas estão tirando carteira de habilitação, o único contato que elas têm com animais é aquela plaquinha que tem um veado falando animais na pista. Uhum. E como a gente estava falando um pouquinho antes do programa, isso é uma visão para o ser humano, né? Você falou uma medida antropométrica. Ela tem um foco na pessoa e não na fauna propriamente dito, né? Exatamente. A grande questão é se a pessoa que bater nesse animal, se esse animal é grande o suficiente para estragar o carro e machucar quem está dentro do carro. Ou se um caminhão atropelar e virar, vai perder a carga. É sempre essa questão. Nunca é a questão de proteger essa espécie, esse animal e toda a cadeia envolvida, né? Acho que essa é uma grande questão. E nisso que você falou das passagens, de gastar para fazer uma passagem, eu acho interessante, eu estava vendo o seu curso, gente, para quem não sabe, o professor Alex tem um curso sobre análise de dados e mitigação
do impacto ambiental das estradas, né? E quem quiser pode procurar fazer o curso. A Multiplicidade comprou esse curso porque ele é muito interessante realmente, porque a gente tem que se aprofundar. Como aqui a gente fala muito de conhecimento e do que falta, a gente precisa entender realmente essas questões. Da mesma forma que na mobilidade se coloca uma passarela e os pedestres não usam, na questão dessas dimensões, dessas passagens, também é interessante porque não é porque você vai fazer uma passagem de concreto subterrânea que, de repente, uma capivara, uma onça, uma anta, um lobo-guará vai aprender a usar uma passagem de um túnel. Se a gente não passa por túnel, como é que... Vai demorar alguns anos, né? Imagino que cada uma das espécies vai aprender que ali tem um túnel, que não é uma coisa natural, para simplesmente passar por baixo. Então, assim, às vezes também, nesses estudos de mitigação, as pessoas querem resultados imediatos, e pode ser que demore aí uma década, ou enfim, alguns anos pelo menos, para que algumas espécies de fato consigam entender que tem uma passagem subterrânea, porque não tem como ensinar isso, né? Então, são muitas coisas que a gente, como humanos, toma decisões sem, assim, achando que está fazendo o suficiente, quando na verdade está jogando dinheiro fora, porque é isso. Não necessariamente você vai conseguir depois, não é nem justificar financeiramente, é de fato mesmo fazer com que essa rodovia não seja essa barreira. Então, eu estava vendo a questão no curso, a questão do micro leão dourado no Rio de Janeiro, e aí, para quem está nos escutando, os animais eles ficam presos em diversas pequenas áreas que viram e essas áreas ficam sendo de tal forma pequenas que eles não conseguem se reproduzir. Então, apesar deles existirem em número em diversas regiões, eles não conseguem aumentar a sua diversidade, não conseguem fazer esse grupo crescer. Então, isso é uma espécie, né? Então, acho que a gente precisa, de fato, começar a entender que o impacto de se fazer estradas, que foi uma opção rodoviária, essa opção rodoviarista do Brasil há muito tempo, não é só em humanos, só em emissão de poluentes, só na questão do aumento da frota. É uma questão, de fato, muito maior que a gente precisa entender como colocar nos argumentos. Alex, eu queria que você falasse um pouquinho do apelo de alguns animais, assim, né? A gente está estudando aí o caso do micro-leão dourado. Como é que é isso, assim? Você começou falando da tartaruga e também tem uma questão aí dos animais domésticos, do gato, do lobo-guará, que parece um cachorro, enfim. Como é que é isso? Tem um apelo maior para mamíferos ou para mamíferos pequenos, para primatas? Como é que funciona essas escolhas? Com certeza tem, Gláucia. É assustador essa diferença. E, por exemplo, até um mês atrás, nós tínhamos um aplicativo que era o Sistema Urubu, que infelizmente agora foi desativado por falta de recursos, mas que era uma rede social de monitoramento de fauna no Brasil inteiro. Nós tínhamos 8.000 pessoas que enviavam registros para nós, e isso era nítido dentro do aporte de fotos que chegavam. Por quê? 60%, 70% das fotos eram de mamíferos e não era de qualquer mamífero. Por exemplo, aquele gambazinho que em alguns lugares chamam de mucura, que é um marsupial, ele tem uma cauda pelada e ele vive nas nossas cidades, na verdade. Como ele é uma espécie sinantrópica, que tem essa capacidade de proximidade com o ser humano, que vem comer no nosso lixo, que mora no sótão das casas e tudo mais, as pessoas deixaram de achar ele como um animal silvestre e pouco importa. Então, você não tem tantos animais desse. Agora, quando você tem um tamanduá, sobretudo bandeira, um lobo-guará, primatas, porque primata
ele remete muito ao próprio ser humano, né? Ele é muito próximo das pessoas. Lontra, tem alguns animais que chamam muito mais atenção. Obviamente, quando a gente fala, por exemplo, de onça, então, nem se fala, porque a onça ela vive muito no imaginário das pessoas. Ela é um animal selvagem que a gente acha que não está por perto da gente. E, por exemplo, a onça parda, ela acontece no Brasil todo, só que a gente normalmente não vê. E aí, quando você enxerga um animal desse atropelado, a gente recebia 2, 3 registros do mesmo animal. Por quê? Porque ele é muito carismático. As pessoas realmente querem mostrar, olha, morreu um animal desse. Então, existe esse viés, sim. Eu falei do sapo cururu, por exemplo, que só quem gosta, quem é pesquisador da área, que mandava foto de sapo, porque as pessoas não param. Eu não vou parar meu carro para tirar uma foto de um sapo atropelado, mas de um tamanduá, com certeza a gente tem. Então, existe esse viés que, por um lado, já ajuda dentro do processo de conscientização. Então, todas as ações que a gente faz de sensibilização, a gente tem aquelas espécies. A gente tem a onça, a gente tem o tamanduá, o tatu-canastra, que são espécies ameaçadas, e aí a gente consegue sensibilizar. Elas servem como um guarda-chuva, na verdade. Abaixo delas vem todas as outras, e tudo bem, não tem problema. Tá, legal. E aí é a pergunta de milhões, né? Como é que a gente faz, então, para usar essa sensibilidade que as pessoas têm para alguns animais para melhorar a questão da segurança viária como um todo? Tem alguma iniciativa? Você falou aí do aplicativo que infelizmente parou momentaneamente. Quais são as inovações nessa área, no Brasil e fora do Brasil, para juntar? Ou uma pergunta antes disso. É possível juntar a causa da fauna, de ecologia, da causa da ecologia das estradas com a questão de segurança viária com humanos? Bom, na verdade, eu acho que nós somos obrigados a juntar isso, Glaucia, porque apesar da gente ter uma malha viária enorme e termos essa origem, como você mesmo falou, há vários anos aplicando, nós ainda temos 10 vezes menos estradas do que os Estados Unidos. Então, a tendência é aumentar e não diminuir. Nós não vamos reduzir o número. Então, o que a gente faz é estar apagando incêndio sempre, secando gelo e trabalhando arduamente para sensibilizar diferentes níveis dentro da sociedade, governo, empresas e pessoas. Eu acho que uma coisa muito importante é que nós, como sociedade, temos que parar de terceirizar o problema. Eu sou um defensor de que a gente precisa entender que nós somos parte do problema. Alex, eu não ando de carro, eu não pego estrada, então eu não estou contribuindo com a morte dos animais. Mentira. Porque 80% ou 70% de tudo que a gente consome é transportado por estradas. Então, a água que você bebe, a roupa que você veste, a comida que você come foi transportada por estradas. Então, se você está consumindo isso, é porque você favoreceu um transporte e também sou conivente com o processo de impactos que o caminhão causa de aquecimento global, que a transportadora causa e que a gente diz, é a transportadora ou a logística e tudo mais. Não, somos cada um de nós. Se eu não consumisse, a logística não transportava. Então, é um processo que nós temos que internalizar essa nossa responsabilidade. Claro que existem níveis. Nós podemos minimizar os nossos impactos de um jeito. O governo tem que minimizar de outra forma, desenvolvendo políticas públicas, trabalhando pesado com segurança, envolvendo essas questões na segurança viária.
Isso é tão importante, Gláucia, que, para a gente ter uma ideia, a União Europeia tem uma política pública do continente, ou da União Europeia, que se chama Visão Zero 2030. Em alguns lugares é 2050, mas que eles querem reduzir a zero os acidentes ou as mortes nas estradas europeias dentro desse período. A própria ONU tem, pela segunda vez, a década da segurança viária, aonde até 2030 também tem uma série de ações. O que nós temos que fazer é internalizar mais essa questão do impacto ambiental, e isso tem acontecido de uma forma muito legal. Por exemplo, captação de investimento em novas estradas, que isso vem muito dinheiro de fora. Os tais que se chama de green bonds, que são cotas de valoração, hoje são avaliados, inclusive, dentro de questões ambientais muito fortes. Então, para você conseguir construir uma estrada com apoio da União Europeia, do governo chinês, dos Estados Unidos, você tem que garantir essa qualidade, essa redução do impacto ambiental. Então, existem vários pontos que a gente pode trabalhar e deve para conseguir chegar numa união. Nós não vamos conseguir estradas que não impactam, elas sempre vão impactar. Essa é uma dor que a gente tem que assumir. Cada quilômetro de estradas vai estar matando, mas nós conseguimos minimizar isso. Excelente. Deve ter bastante gente que quer trabalhar com o tema, que sempre tem pessoas ativistas e que querem cada vez mais trabalhar com esse tema. Eu tenho uma pergunta assim: quem está trabalhando com isso? Quais são as formações, aproveitando que você também está na academia, o que a pessoa tem que estudar para conseguir trabalhar mais, né, nessa área, assim? Enfim, quais são os tipos de conhecimento? A gente sabe que hoje as coisas não estão só mais em caixinhas, né? Mas onde as pessoas podem buscar para de fato trabalhar cada vez mais com isso? E depois eu quero falar do governo. Vamos lá. Legal. Bom, isso é muito legal porque a ecologia de estradas ela foge dessa questão meramente ecológica. Ela por si só é ambiental, social e econômica. Então tem espaço para todo mundo. A maior parte das pessoas que trabalharam comigo, inclusive dentro da universidade, que trabalham, são de cursos que não são da biologia, são engenheiros ambientais, são engenheiros florestais. Então, realmente, hoje, estabelecer, existe um curso? Não. Existe uma linha de trabalho, só para a gente pensar da seguinte forma: você falou das medidas de mitigação e que os animais têm que querer passar por baixo, por dentro de uma passagem. Uma coisa que hoje não se pensa ou não se aplica no Brasil é o que se faz nos recintos de zoológicos, da gente fazer enriquecimento desses espaços. Em vez dele ser de concreto, de você botar galhos do lado, de você cobrir ele com um tipo de cobertura que não vai ser tão impactante para o animal, uma série de fatores. Isso é uma linha de pesquisa que pode ser extremamente legal para quem é da veterinária, por exemplo. Nós já contribuímos com muito trabalho dentro da veterinária, dentro de anatomia. Então, é um viés muito grande que a gente tem. O que eu acho é que o importante é que nós não sejamos levianos dentro do que a gente faz. A ecologia de estradas, em alguns momentos, ele, como eu disse, virou terra de ninguém. As pessoas saíam fazendo monitoramento, saíam tomando decisão e as decisões eram muito ruins. A gente tem que ser profissional. Por isso, o curso que você falou, que eu agradeço de você ter comentado sobre ele, porque a gente quer tornar essa tomada de decisão a melhor possível. E a gente já conhece um pouco, porque estamos nisso há 20 anos, então assim, a gente consegue contribuir um pouco dentro desse processo. Excelente. Acho que, independentemente dessa formação, o que a gente tem visto
é que as pessoas precisam cada vez mais trabalhar com dados, né? Essa coisa da tomada de decisão baseada em evidências ou decisão informada, como algumas pessoas falam. Essa questão da gente profissionalizar mesmo, no sentido de não tomar essas decisões de forma amadora, né? E entender que, enfim, a gente está num ambiente super diverso em termos de pessoas e em termos de biodiversidade, então não dá para simplesmente aplicar, achar que a mesma medida vai ser simplesmente, né, copiada de um lugar para o outro. Como você falou, tem muito análise de dados, inteligência artificial sendo usada para conseguir fazer isso. Agora, voltando um pouquinho a falar da questão do governo, assim, do que o governo pode fazer em termos de políticas públicas, quais são os órgãos que estão envolvidos nisso? Assim, quais são os ministérios? Se essas pessoas que querem trabalhar com isso, onde que elas vão fazer essa incidência política? Assim, onde que está faltando repensar? Eu pergunto isso porque nessa temporada que a gente está sobre segurança viária, os 3 primeiros episódios foram sobre o sistema de justiça, que é um lugar que a gente quase não fala sobre ele, que é depois que a morte ocorre, depois que identificou uma pessoa autora, depois que tem um processo, tem que convencer o juiz que tem que penalizar, que tem que ter uma pena para que para que a sociedade em geral entenda que não pode correr e atropelar. E no caso da fauna, onde que está faltando? Qual órgão que está faltando ser sensibilizado para que isso, de fato, entre no cálculo geral dos impactos? Bom, o que eu acho é o seguinte, um dos nossos problemas, e isso não é só na ecologia de estradas, é que a cada 4 anos você tem que começar a catequizar as pessoas tudo de novo, na verdade. Então, por exemplo, na próxima semana, eu estarei indo a Brasília para começar a fazer a catequização da nova turma que entrou, que, por sorte, a gente já conhece de, pelo menos, parte das pessoas, mas que a gente tem que estar sempre voltando. Então, é um trabalho de formiguinha, na verdade, que a gente está fazendo dentro disso. A gente tem visto, e isso é muito legal, que tem muita gente querendo fazer certo, sabe? A gente tem o prazer de trabalhar com vários órgãos ambientais, ou, melhor do que isso, não só os órgãos ambientais, os órgãos de implantação das rodovias. Fizemos isso com o governo de Santa Catarina, num projeto magnífico que a gente fez. Estamos trabalhando com alguns segmentos do governo de São Paulo e também com você vendo as pessoas querendo fazer. E são os empreendedores, que há pouco tempo a gente achava que não, eles queriam fazer o mínimo e tudo certo. O que a gente propõe, as coisas estão acontecendo. Estamos atuando com empresas e todo mundo buscando fazer o certo. Tem ainda aqueles que não querem? Tem, é óbvio. A gente sempre encontra barreiras, algumas pessoas que continuam fazendo o mínimo para suprir as obrigações contratuais e tudo mais. Isso a gente sabe que tem. Dentro do governo, nós podemos sempre trabalhar na área de ecologia de estradas em 2 segmentos. O segmento ambiental, que é sempre muito receptivo, mas muitas vezes tem pouca força para poder fazer a proposição, e o lado do empreendedor, propriamente dito. Então, pensando no governo federal, hoje você tem, se eu for procurar o órgão, nesse momento se chama Infra-SA, é o órgão do governo que está implantando rodovias e ferrovias. E aí você tem o DENIT, que é um outro segmento dentro disso, você tem a NTT, que faz a regulação desse processo. Então você tem 3 órgãos dentro do governo, quase sempre sobre a alçada do Ministério específico de Infraestrutura, Transporte, aí vai mudando o nome conforme o governo entra. Nos estados acontece a mesma coisa. E uma coisa impressionante, Gláucia, que não sei se é bom ou ruim, em vários estados, a Secretaria de Infraestrutura
é junto com a Secretaria de Meio Ambiente. Ela é a mesma, na verdade. Tá? Isso, nesse momento, está acontecendo no estado de São Paulo, onde você tem infraestrutura e meio ambiente. Se isso for tratado no mesmo nível hierárquico, fantástico. Se ele for tratado, não, nós vamos trazer o meio ambiente para que isso a gente possa deixar por baixo e tratar a infraestrutura, é péssimo, porque aí você tem um secretário que puxa para um lado. Se ele puxar os dois, e eu não estou fazendo aqui, não tenho nesse momento um juízo do que se é bom ou ruim no final. É um comentário de se isso funcionar, ótimo, porque aí as duas estão no mesmo nível, quando normalmente infraestrutura sempre foi prioritário dentro desse processo. Então, dependendo do nível que a gente está, essa é a distribuição para se procurar agir propriamente dito. E quando você falou do judiciário, um parceiro maravilhoso que a gente tem é o Ministério Público, que a gente consegue sempre trabalhar, muitas vezes, de uma forma muito propositiva. Aqui em Minas Gerais, o Ministério Público, nessa pauta de fauna atropelada, é um parceiro enorme. Tanto é que foi o primeiro estado onde nós modelamos o que a gente chama de quilômetros de proteção para 30 mil quilômetros de estradas. Então, hoje, nós sabemos, quilômetro a quilômetro, quais são os pontos mais críticos dentro do estado. Uma iniciativa do Ministério Público. Isso é excelente, Alex, porque trabalhando em mobilidade urbana, as pessoas estão nos ouvindo, a gente trabalha muito com o governo municipal e muito com o governo federal. O governo do estado, geralmente que vai cuidar das estradas, fica de fora dessa discussão, geralmente, porque como a gente não tem no Brasil autoridades metropolitanas que para cuidar das regiões metropolitanas, que geralmente os problemas de mobilidade se dão na troca entre um município e outro, porque o passageiro tem que descer de um ônibus, atravessar a rua e pegar outro ônibus, porque o ônibus do município passa para outro. Não tendo essa governança metropolitana, geralmente a gente fica nessa tecla. Não tem governança metropolitana, não tem como falar com o governo do estado, assim. E aí você está trazendo uma coisa que a gente consegue atuar na redução de mortes de pessoas e animais falando com o governo do estado, que é um ente que pode aí estar aberto para essa conversa, porque não tem tanta gente falando sobre isso, sobre essa questão dos atropelamentos. Assim. Então, acho que pode ser uma das diversas estratégias de se conseguir mais coisas para essa área, assim, porque é isso, a gente bate e a mobilidade ela está dividida no Ministério da Infraestrutura, como você falou, o Ministério dos Transportes e o Ministério da Cidade. Agora está mais nas cidades, mas mesmo assim tem que conversar com todos os outros. Então, fora o ambiente, enfim. É uma complexidade que é o que a gente vem batendo na tecla. A gente precisa de gente que entenda de muitas políticas públicas, de muitos dados e de muitas coisas, assim. E aí, para a gente encaminhar para o final, eu queria que você falasse, assim, se tem alguma estratégia que você acha que é possível dessas pessoas juntarem a segurança viária de pessoas com a segurança da fauna para a gente, enfim, desenvolver novas estratégias para proteger os animais em geral. E, enfim, alguma coisa que eu não perguntei, que provavelmente, como eu sou nova nesse nicho, que eu não perguntei, que você acha importante falar. Muito bom. Bom, na verdade, eu acho que a melhor coisa que a gente tem para fazer, Glaucio, é fazer o que a gente está fazendo hoje. É conversar e gerar esse nivelamento técnico, científico, muito respaldado e que a gente realmente possa transferir isso para a sociedade. Então, um dos nossos maiores prazeres é dar palestra, é fazer conversa, é se reunir, porque com isso a gente começa a sensibilizar e isso vira uma exponencial, porque você mostra para uma pessoa que mostra para a próxima, então a gente tem as pessoas difundindo isso. Eu acho isso super importante.
Numa análise crítica, dentro de um dos segmentos que eu atuo, que é a academia, a minha maior sugestão é: você é pesquisador, você está na graduação, está no mestrado, no doutorado, ou é um mega pesquisador, vai conversar com os governos, vai passar todo esse conhecimento que você está gerando para os órgãos ambientais, porque os pobres coitados não têm tempo de ler o nosso artigo científico publicado na revista de alto impacto, que o cara tem que apagar incêndio todo dia no final. Então, a minha maior sugestão seria: vamos socializar mesmo a informação. Acreditar que publicar o artigo é o ápice da minha vida acadêmica é um erro muito grande, e a gente escuta sempre aquela: porque a universidade tem que trazer mais para a sociedade. Tem mesmo, é uma responsabilidade nossa. Eu sempre cobro dos meus alunos, e eu adoro fazer isso. Terminou uma pesquisa, vai lá no órgão, marca uma conversa. As pessoas vão adorar escutar e conhecer um pouco sobre isso, porque com isso eles internalizam o processo que você aprendeu. Então, dentro dessa análise crítica da academia, vão brigar comigo, mas sai do pedestal e vai para a vida e ensina o povo lá, os políticos do governo, as empresas e tudo mais, que é o próximo passo que a gente tem que fazer. Se eu pudesse deixar aí alguns recados, seriam em cima disso, Gláucia. Excelente, Alex, excelente, porque realmente é muito conhecimento sendo gerado na academia às vezes, claro, aquém do que a gente gostaria, por causa das questões de investimento, mas os pouco que é gerado, às vezes muito ainda fica lá dentro, né? E é isso, a gente precisa de fato comunicar esse conhecimento e facilitar para que as pessoas entendam, porque a gente sabe que são temas complexos, e é o que a gente sempre fala aqui, problemas complexos não exigem soluções simples, a gente precisa de soluções complexas, então a gente precisa de fato atacar essas questões das mais diversas formas. Bom, Alex, obrigada mesmo pela sua presença aqui. Eu aprendi muito, tenho certeza que as pessoas aprenderam muito. E mais que isso, me deu muita vontade de estudar mais, né? Porque aprender em 50 minutos é uma coisa, mas continuar esses estudos é algo que vai realmente fazer juntar esse conhecimento da fauna e do urbano para que, de fato, a gente consiga melhorar a segurança viária no país, tá bom? É isso, sim, quero agradecer muito mesmo. Falar que eu que agradeço. Amando fazer seu curso. Se quiser, quer falar mais alguma coisa? Não, na verdade, eu quero me colocar à disposição. As pessoas nos acham muito fácil, como você disse, LinkedIn é a minha principal rede social, então se procurarem, vão me achar lá. Querem saber mais? Eu tenho um blog, está meio parado, coitado, mas tem muita informação lá. Tem o site da empresa que está aqui, que as pessoas vão achar também muita coisa que a gente escreve, tem as tecnologias que a gente desenvolve, como é que a gente está justamente levando da academia para a sociedade essas coisas, e me colocar à disposição, que a gente adora poder contar, ensinar e salvar vidas. É isso que a gente quer fazer. Excelente, excelente, gente. Bom, obrigada novamente, Alex. Foi realmente muito bom ter você aqui. Então, esse programa foi gravado, mas você deixa seus comentários que a gente responde, e mande também seus comentários, suas dúvidas no nosso e-mail, em todas as nossas redes sociais. Podem seguir a gente lá. Então, esse programa vai estar disponível no YouTube e no Spotify, e você pode ouvir aí enquanto se desloca pela cidade. Aproveita, então, para escutar a nossa primeira temporada, escutar toda essa segunda temporada que está terminando nesse episódio. Obrigada por nos acompanhar até aqui, e cuidado com o vão entre o trem e a plataforma.